Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula de Química para podermos fazer a correção da atividade PET, semana 1, que foi aplicada do dia 22/3 ao dia 26/3. Nosso PET trabalhando as soluções. Soluções são compostas de solvente e soluto. Solvente, substância em maior quantidade em solução, na qual o soluto será disperso. Soluto, substância em menor quantidade em solução, dispersa no solvente. Uma solução sempre possui um solvente e pode possuir mais solutos, um soluto ou mais, formando assim a solução. Os solutos possuem solubilidade, propriedade específica que a matéria tem de se dissolver. O coeficiente de solubilidade é a capacidade que o material soluto possui de se dissolver em outro numa quantidade. Temperatura e pressão influenciam. O coeficiente de solubilidade é a quantidade em gramas de soluto a cada 100 gramas de solvente. As soluções se classificam em saturadas, que tem a quantidade exata de soluto. Nós temos a insaturada, que tem uma quantidade abaixo de soluto. A quantidade que ainda não conseguiu chegar à saturação. Ela tem uma quantidade menor. Ela pode receber mais soluto, que ela continuará dissolvendo. Insaturada, não saturada. Ainda não chegou à saturação. E a supersaturada. As soluções que nós colocamos uma quantidade acima, maior de soluto que o coeficiente, só dissolve a quantidade do coeficiente. E o que sobra em excesso vai para o fundo. São soluções saturadas com corpo de fundo. Ah, professora, e a supersaturada? A supersaturada, ela tem um processo mais complicado de ser feito. Esse precipitado, esse corpo de fundo, ele deve ser forçado a se dissolver. Como? Com a interferência na temperatura e na pressão. Aumentando a temperatura, a maioria das substâncias vão aumentar sua solubilidade. Então, nós forçamos esse solvente que está em excesso a se dissolver. Quando a nossa solução retorna à temperatura inicial, a temperatura ambiente, por exemplo, esse soluto está em excesso, ele está solubilizado de forma arbitrária, de forma que foi forçada. Então, ele é muito instável. Qualquer perturbação no sistema, ele vai ter aí o seu depósito no fundo. Se der uma balançadinha no recipiente, se colocar um cristalzinho do soluto, ele vai se depositar novamente no fundo, todo soluto em excesso. As concentrações das soluções. Relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente ou de solução determina a concentração de solução. Então, nós vamos ter cálculo de concentração, concentração comum C igual a M sobre V. A concentração molar ou concentração em mol por litro, nós temos a molaridade igual a N de número de mols sobre V. E a titulação, C1 vezes V1 é igual a C2. Aqui tá errado, mas é V2, né? Ficou aqui com um erro lá do PET. Para nós iniciarmos a correção na questão número 1, o gráfico referente ao coeficiente de solubilidade de KNO3, que é um sal, o nitrato de potássio, em água em função da temperatura, nós vamos ter o gráfico Ao adicionar no recipiente 40 gramas do nitrato de potássio em 50 gramas de água a temperatura de 40 graus Celsius, classifique a solução formada. A primeira coisa é identificar no gráfico a temperatura desejada, 40 graus Celsius. Identificou? Nós vamos marcar até chegar em contato com a nossa curva de solubilidade. Então, marcou, encostou na curva, virou para a esquerda para encontrarmos a quantidade de soluto que pode ser dissolvido, que é o coeficiente. 60 gramas de soluto a cada 100 gramas de água. Só que a nossa letrinha A nos mostra que nós queremos preparar a solução usando 50 gramas de água. É necessário, então, obter o coeficiente de solubilidade pela regrinha de 3 simples. Se 60 gramas de nitrato está para 100 gramas de água,
60 está para 100 H2O. E qual será o meu coeficiente para nós fazermos uma solução com apenas 50 gramas de água? X está para 50. Multiplicando o cruzado, 100 vezes X, 100x, 60 vezes 50, 3.000, que dá 30 gramas para cada 50 gramas de água. Como nós temos o valor, a metade exata, com certeza seria a metade exata. Então, aqui essa conta poderia ter sido dispensada e feito o cálculo de forma, o cálculo apenas por raciocínio. 50 é a metade de 100, qual seria a metade de 60? 30. 30 gramas em cada 50 gramas de água. 30 gramas do nitrato em cada 50 gramas de água. Mas nós colocamos 40 gramas do nitrato. O coeficiente de solubilidade em relação a 50 gramas de água é 30 gramas do KNO3 nitrato de potássio. Sendo assim, uma solução em que se adiciona 40 de nitrato de potássio está saturada e apresenta 10 gramas no corpo de fundo ou precipitado. Eu posso adicionar 30 que vai dissolver, mas adicionou 40, 30 dissolveu, sobrou 10 no precipitado ou corpo de fundo, que não se dissolveu. Agora vamos para a número 2. 2. Uma solução aquosa foi preparada de modo que a cada 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas de soluto a 20 graus Celsius. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Considere que a massa molar do soluto é de 171 gramas por mol. Então, aqui nós já temos concentração molar em mol por litro, que obedece à nossa fórmula matemática. Molaridade, que é o M, é igual a M1 MM de massa molar sobre V. Molaridade é o número de mols sobre o volume, mas o número de mols corresponde a M1, que é massa de soluto, dividido pela massa molar do nosso soluto, a massa molar do soluto. Então, como que fica essa formulazinha? Molaridade, massa de soluto, massa molar vezes o volume em litros. Como a concentração é molaridade, é em mol por litro, só podemos usar o volume em litro. O volume é 100 ml, mas nós já sabemos que não pode usar em ml. Então, como que vai ser feito? Dividir por 1000 e usar em litros. 100 dividido por 1000, 0,1 litro. A massa é 68,4 gramas. A molaridade nós vamos procurar. E a massa molar foi dada pelo probleminha, que é 171 gramas para cada mol. Molaridade M1 MMV. Substituindo molaridade, o M1 substitui por 68,4 gramas. A massa molar por 171. E o volume em litros é 0,1 litros. Fazendo o cálculo, nós temos 68 dividido. 171 vezes 0,1 equivale a 17,1. Então, nós vamos fazer o cálculo dividindo 68,4 por 17,1, que vai dar um total de molaridade 4 mol por litro. 4 mol por litro é a resposta da questão número 2. Número 3. Um volume de 650 ml de solução de ácido sulfúrico H2SO4 aquoso, 5 mol por litro, foi misturado com mais 350 ml de solução desse mesmo ácido a 3,2 mol por litro. Calcule em mol por litro a concentração final da solução resultante. O volume da primeira solução é 650 ml. A massa nós não temos, já temos a molaridade, que é 5 mol por litro. E a massa molar é 98 gramas por mol. A segunda solução que será adicionada, nós temos o volume de 350 ml. A massa não tem, a molaridade é 3,2 mol por litro. E a massa molar também é 98 gramas por mol, porque ela corresponde ao soluto, que é o H2SO4.
Fazendo o cálculo da molaridade do H2SO4, 2 vezes a massa do H, 2 vezes 1, mais 1 vez a massa do enxofre, que é 32, mais 4 vezes a massa do O, que é 16, somando tudo dá 98 gramas em cada mol. Fazendo a fórmula, calculando, utilizando a nossa fórmula, molaridade, M1, MMV, nós conseguimos achar o M1, que é a massa de soluto que falta. 5, que é a molaridade, M1 está procurando, 98 é a massa molar, e o volume dividido por 1000, 0,65 litros. Multiplicando o cruzado, nós temos M1, 318,5 gramas. Já o volume 2 da solução 2, nós vamos substituí-lo aqui também na mesma fórmula. Ela tem a concentração de 3,2, a nossa massa é a mesma e o volume nós também vamos dividir por 1000, vai dar 0,35 litros. Multiplicando o cruzado, M1 é igual a 3,2 vezes 98 vezes 0,35, que dá 109,76 gramas. Para que nós calculamos essa massa? Para a gente conseguir calcular. Calcule em mol por litro a concentração da solução final. Quanto de volume tem a solução final? É a soma do V1 com o V2. 650 mais 350, 1000, a solução resultante. A massa também nós vamos somar. A massa da solução resultante, 318,5, mais 109,76, 428,26. A molaridade ela não pode ser somada, porque nós temos volumes diferentes em massas diferentes. A molaridade vai ter que ser calculada. E a massa molar continua a mesma, pois nós continuamos com uma solução aquosa do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, com massa molar 98. Então, vamos usar a mesma fórmula, a mesma sentença matemática. Molaridade é igual a M1 MMV. A molaridade a gente não sabe. Nós já sabemos a massa resultante, 428,26. Sabemos a massa molar do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, 98. E o volume, 1000 ml dividido por 1000, 1 litro. 428,26 dividido por 98 vezes 1 é igual a 428,26 dividido por 98, que dá um total de molaridade 4,37 mol por litro. Só resumindo, as concentrações que nós trabalhamos na aula, na atividade do PET, atividade da semana 1. A concentração comum, que é a concentração em gramas por litro, em miligramas por litro, em grama por decímetro cúbico, sempre a unidade da massa dividido pela unidade de volume utilizada. Nós vamos ter a massa de soluto dividido pelo volume da solução. Já para poder calcular molaridade ou concentração em mol por litro, nós vamos ter a fórmula molaridade é igual a N, que é número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução. Como nós vimos na resolução, o N ele tem que ser calculado. Como que a gente calcula N, número de mols? Número de mols é a massa do soluto dividido pela massa molar. Então, nós podemos colocar esse cálculo incrementado na fórmula. Molaridade é M1 dividido por MM vezes V. Molaridade é a massa do soluto dividido pela massa molar, multiplicando o volume. Então, aqui nós vamos ver que temos as transformações de volume. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. As gramas por ml multiplicadas por 1000, nós vamos ter a grama por litro. A grama por centímetro cúbico é a mesma da grama por ml, que multiplicada por 1000 vai ter a grama por decímetro cúbico, que é o mesmo que grama por litro. Eu espero que tenha sanado várias dúvidas e que vocês tenham conseguido corrigir aí a atividade de vocês. Eu estou à disposição e espero vocês para a nossa próxima aula. Até mais, queridos!